Retomando a nossa explicação com correção, a gente vai na linguagem de conclusão do texto. Assuntos e partes do artigo de opinião. Então, aqui a alternativa é para vocês marcarem no X, não, o assunto principal do texto que nós lemos. Lembrando que o texto se chama Pré-adolescente é criança. Então, no primeiro quadradinho vai ter a afirmação: critica aos adultos que se comportam como criança. Não lembro disso. Segundo, que vocês estão vendo que já tem um X. Vamos lá. Critica a expressão pré-adolescente e estimula para que a criança aproveite a infância. Muito bom. Esse daí é lógico que está o mais correto. Vamos ler os outros dois, só para a gente descartar mesmo. Conselhos para as crianças brincarem muito, porque no futuro não poderia mais brincar. Não poderão mais brincar. Não, eu tenho 44 anos e eu brinco. Não como criança, mas eu brinco até hoje. Aviso para as crianças que elas ficarão velhas. Aviso para as crianças que elas ficarão velhas. Não, o texto não é para isso. Então, a mais correta é sobre a expressão pré-adolescente. Bom, o 2. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Então, nós temos a opinião, posição que a autora defende sobre o assunto. Aí, quando ela coloca a posição dela, ela tem que argumentar. Então, o que é esses argumentos mesmo? As ideias, os fatos para explicar e o raciocínio usado para defender a opinião. E depois que você argumentou, você vai concluir. Ideia final da autora, depois de ter apresentado sua opinião e argumentos. Então, abaixo, a gente vai fazer o quê? Vai ler as frases a seguir e indicar a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadradinhos O para opinião, A para argumento e C para conclusão. Muitos confundem o O com o C, a opinião com a conclusão. Mas vamos lá. A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Então, isso é um argumento. Não é uma opinião, é um argumento sobre a opinião dela. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Olha o eu acho. Opinião, eu acho. Depois, há adultos que se comportam como crianças. Bom, isso daí é um argumento. A criança deve aproveitar a infância, porque é uma fase que acaba e nunca mais volta. Então, vamos lá. Seria uma opinião isso? Não, é uma evidência, né? A infância acaba e nunca mais volta. A infância do jeito que era nunca mais volta, tá? Então, aí é um argumento. Ser criança é muito bom, é muito importante, perdão. Ser criança é muito, muito importante. Tem gente que não acha que ser criança é importante, prefere ser adolescente ou prefere a fase adulta mais importante. Então, aí é um argumento. Ela acha que ser criança é muito, muito importante. C. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. Então, olha lá. É uma opinião? Não, ela está dando uma sugestão. Então, por isso que a gente precisa entender a diferença da opinião com a conclusão. Lá na opinião, ela põe a opinião dela, que pode ser que outras pessoas não considerem aquilo. Eu gosto de chocolate. Pode ser que tenha pessoas que não gostem. Então, a minha opinião, chocolate é gostoso. Certo? Chocolate amargo, eu gosto de chocolate amargo. Então, chocolate amargo é gostoso. Não é uma informação para todos isso. Não é algo que acontece para todos. Tem gente que não gosta de chocolate amargo. Então, essa é a minha opinião. Agora, se eu falar chocolate amargo é mais saudável do que o chocolate ao leite, isso é uma conclusão, sim, porque realmente o chocolate amargo é o chocolate ideal para a saúde, não o ao leite. Então, essa C aí, por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. Não é argumento, não opinião, só pode ser conclusão. Quem usa a expressão pré-adolescente tem pressa de que a infância acabe.
Então, isso é uma opinião dela. Eu uso a frase pré-adolescente e não acho que é porque quer que a infância acabe. É porque eu penso, eu, professora Casey, que nessa fase dos 10 aos 12 anos, realmente ali a criança está se passando por transformação, tanto no corpo, tanto no modo de pensar. Então, ele nem é muito criança, nem muito adolescente. Então, um pré-adolescente, ele está com o pezinho lá. Então, eu não acho, que eu uso isso, eu quero que a infância acabe. Mas ela acha, é uma opinião dela. 3. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor. Para dar a impressão de uma conversa, como a autora inicia o texto? Então, se você vai lá no texto, você vai ver que ela sempre usa o você. Você. Quem que seria esse você? Quem está lendo o texto. Ok? B. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal. O que seria informal? Seria uma conversa que você tem dentro de casa, que você tem com um amigo, mas quando você vai apresentar um trabalho, o seu trabalho tem que ser formal, né? Você tem que ir lá, falar o português correto, tratar quem está assessorando com educação, com as palavras certas. Então, aqui ela fez um texto para ser informal, porque é um artigo de opinião. No artigo de opinião, a pessoa escreve conforme se ela estivesse perto de quem está lendo, como se ela estivesse numa conversa dentro de casa ou numa conversa numa festa, tá? Então, aqui, algumas sugestões de frases onde a intenção de ser mais informal o texto. C. Para qual leitor a autora escreveu o texto? Bom, se foi no encarte, lembra que eu falei que foi na folhinha? No encarte que vem dentro do jornal Folha de São Paulo, e a folhinha é para crianças e adolescentes, alguns adolescentes. Então, o artigo, se está na folhinha, com toda certeza, esse artigo foi para quem? Para as crianças, né? Por que esse tipo de linguagem foi empregado? Bom, que linguagem, professora? A informal, a mais fácil de ler. Por que que ela foi empregada? Porque aí já a resposta C já me ajuda. Porque esse artigo foi escrito para crianças, então para elas lerem com mais facilidade. 4. Relê as frases e marque um X nas alternativas que indicam o que as expressões destacadas podem significar. Por enquanto. Use seu tempo livre e brinque. Por enquanto. Esse por enquanto, vocês devem ter escutado muito. Eu já falo na sala de aula, os pais de vocês devem falar, os avós, por enquanto. Então, o que significa esse por enquanto nessa frase? Ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Tá? Ideia do tempo que a criança deve aproveitar, por enquanto. Bom, vocês estão vendo que tem X. Vamos, essa daí tem até uma razão de ser. E vamos à última. Confirma o que está sendo dito? Não, né? Então, a ideia do tempo que a criança deve aproveitar. Por enquanto. Por enquanto, você não vai jogar videogame. Por enquanto, nós vamos ficar aqui na praça. Por enquanto, pode ir brincando de jogar futebol. Por enquanto, pode usar o meu batom até eu comprar o seu. Então, é a ideia de tempo, tá? Indique a expressão que melhor substitui por enquanto sem alterar o sentido. Então, por que a criança deve aproveitar? Nossa, alterou todo o sentido, né? Porque use seu tempo livre e brinque. Se esse tivesse o porquê ali, era uma explicação do que tinha dito antes, tá? Porém, use seu tempo livre e brinque. Se eu tivesse um porém ali, seria uma ideia contrária ao que eu tinha dito antes. Então, durante esse tempo, use seu tempo livre e brinque. Perfeito isso. Bom, se tiverem alguma dúvida, é só me procurar que eu responderei e tentarei explicar com o maior carinho possível. Beijos, até a próxima.